outra coisa que eu também gosto muito de dizer é que às vezes eu acho que o futebol feminino, ele acaba sendo mais leal. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e hoje nós vamos ter um bate-papo aqui com Marielle Rojas, Tudo bem? Idealizadora do canal Paixão por Chuteiras. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Para falar um pouquinho mais sobre futebol feminino. Vem comigo. Quer fazer mais uma? Eu acho que eu te interrompi, eu achei que você ia falar comigo. Não tem problema. E a gente vai começar agora com uma perguntinha bem complicada. Queria saber a sua opinião, Mari. Como você acha que o Brasil se posiciona como seleção em comparação às outras no mundo? Eu acho que pra gente começar a falar do futebol feminino aqui no Brasil, a gente precisa lembrar que o futebol feminino chegou a ser proibido, né? Por quase 40 anos, teve um decreto de lei, na época da ditadura militar, que proibia as mulheres de praticarem alguns esportes, e dentre eles o futebol. Então a gente teve muito atraso, né? Quase 40 anos, 38, é muito tempo, se você for comparar o do masculino com o feminino. Tanto que a primeira Copa do Mundo de futebol feminino foi em 1991, enquanto a primeira Copa de futebol masculino foi em 1930. É bem diferente, né? Eu acho assim que aos poucos a gente está conseguindo emplacar mais o futebol feminino e pensar mais por trás, né, em toda essa organização. Porque agora essa é a primeira vez que realmente fizeram um planejamento para o futebol feminino. As meninas ficaram 15 dias lá em Portugal, teve os treinamentos num espaço apropriado para isso, né? Porque se você for ver em 2015, elas chegaram bem em cima do jogo, quase não tiveram tempo. Então houve todo um planejamento que é legal a gente também destacar, porque tá mudando isso, né? Tá tendo mais visibilidade. Mas eu acho que também, se a gente for comparar com as outras seleções, a gente está muito atrás, né? Por exemplo, a Austrália, que o Brasil jogou hoje contra, elas lutaram e conseguiram uma equiparidade ali nos salários. Isso já é uma coisa gigante, sabe? De você pensar que uma seleção de mulheres ganha o mesmo que uma seleção de homens. E fora a questão estrutural, porque se você for ver Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, que são as principais potências hoje no futebol feminino, elas têm toda uma categoria de base, uma coisa toda pensada por trás, que aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não tem, né? Eu acho um ponto muito interessante a questão de paridade de salários. Eu acho que o futebol feminino não pode ficar preso só nos valores dos salários. Inclusive, a jogadora norueguesa, Ada Hegerberg, né? Sim. Ela foi considerada a melhor jogadora de futebol do mundo pelo Balão de Ouro, primeira vez que teve o Balão de Ouro feminino. E ela não foi jogar a Copa do Mundo, né? E justamente porque, mesmo com a Noruega tendo estabelecido salários iguais, na visão dela, salários iguais só não adianta. Você tem que ter toda uma estrutura igual para você fornecer a mesma possibilidade para homens e mulheres, né? Exatamente, é uma coisa que tem que ser pensada desde lá de baixo. Não adianta você pensar só, eu vou dar o mesmo salário para as jogadoras de ponta, porque elas já jogam em grandes clubes. A gente precisa começar a pensar lá atrás, nas categorias de base, que é de onde vão sair mais jogadoras, onde vão sair Martas, Cristianes, que infelizmente já estão chegando no fim da carreira agora, né? E a gente precisa ter essa formação para encontrar mais jogadoras e para a gente ter um time mais equilibrado também e ter mais oportunidade, porque menina querendo jogar futebol que não falta, né? Você acha que a gente está muito longe das grandes potências? Falta muito esse investimento. Eu vejo que a gente tem muito problema com a liga interna feminina, né? Com certeza. Ela parou ultimamente, depois ela voltou agora, tá com São Paulo, agora com influência da Conmebol, forçando os times a ter uma liga feminina. Melhorou um pouco, mas o que você acha assim, em relação aos outros países? Eu acho isso bem importante. Por mais que seja uma coisa obrigada, eu acho que é uma coisa importante para os clubes se abrirem e entenderem que mulher também pode jogar futebol e tem que jogar futebol. Para os clubes investirem nessas meninas que estão aí, tem muita menina boa de bola e inclusive esses campeonatos é um de alto nível, assim, você não vê no Campeonato Paulista, no Brasileiro, você vê grandes equipes, é difícil você achar um time que dá chutão, um time que não prioriza a posse de bola, é tudo bem trabalhado, sabe? E isso ajuda a dar mais visibilidade para as pessoas entenderem que o futebol feminino é uma coisa legal, que não é uma coisa chata como muita gente falava antigamente, né? Eu acho que falta também, acho que você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas acho que falta muito eu acho que falta muito apoio do governo nisso. Eu estava assistindo algumas reportagens e durante um jogo da Portuguesa contra o Audax,
eles simplesmente não puderam começar o jogo por falta de policiamento. Então é uma coisa muito complicada, você às vezes tem uns times que estão investindo nisso, tem toda uma estrutura, mas o próprio governo também não ajuda. E quando o governo ajuda, muitas vezes também os times não ajudam, né? Eu concordo, porque assim, você vê muito time grande com futebol feminino, só que elas não podem jogar no estádio principal, porque falam que é muito caro. Elas não podem, elas geralmente jogam nos CTs, ou tem que treinar num campo separado, não pode treinar no mesmo campo do masculino. Por quê? Sendo que são jogadores iguais ali. Eu acho que são coisas que aos pouquinhos vão melhorando, sabe? Do Santos abrir a Vila Belmiro para as meninas jogarem. O Allianz talvez seja um pouco caro, porque o Palmeiras meio que paga para jogar lá, mas tentar trazer essa visibilidade, né? Mostrar para o torcedor que tem aquele time ali também. Não adianta só você ter o time do futebol para cumprir tabela, ter o time do futebol feminino para cumprir essa tabela, essa obrigação da Conmebol, mas também para, engajar, né? Você realmente falar assim, tem que ter, então vamos fazer direito, vamos divulgar, vamos incentivar o nosso torcedor aí no estádio. E geralmente são bons jogos e jogos gratuitos, né? Às vezes você troca um quilo de alimento ali, entra pra assistir o jogo e é o seu time, né? E agora vamos focar um pouquinho mais nessa Copa do Mundo Feminino que tá acontecendo na França. O que você acha que dá pra gente falar do Brasil depois desses 2 primeiros jogos? O que tá faltando? Qual que é a previsão pro Brasil nessa Copa do Mundo? Eu acho que esse primeiro jogo do Brasil contra a Jamaica trouxe muita confiança para as jogadoras, essa vitória por 3-0, porque o Brasil vinha de 9 derrotas, é um número bastante expressivo. E eu vi isso no primeiro tempo contra a Austrália. Eu achei que elas entraram muito confiantes e seguras do que elas estavam fazendo, bem posicionadas. Conseguiram abrir 2 gols de vantagem, né? O pênalti com a Marta e a Cristiane, mais uma vez, marcando um golaço de cabeça. Mas elas não conseguiram segurar o resultado, assim, porque eu acredito que foi por uma questão das alterações, por opção do Vadão, que ele fez ao longo da partida. Porque o primeiro tempo o Brasil estava muito bem, o time estava muito atento, apesar das dificuldades na defesa, elas estavam conseguindo impor o jogo e dar o ritmo da partida, só que no segundo tempo elas não conseguiram manter. Isso é um pouco complicado, se a gente for pensar que no próximo jogo a gente vai enfrentar a Itália, né? E eu me perdi no meu raciocínio. Não tem problema. A saída da Marta nesse segundo tempo e da Formiga, eu acho que afetaram bastante. A Marta tá voltando de lesão, então acredito que ela tenha entrado no começo para dar um ritmo de jogo assim para ela, mas eu já imaginava que ela não fosse ficar toda a partida. Mas eu achei que a Formiga fez muita falta, principalmente no segundo tempo, porque ficou um buraco no meio-campo, onde a Austrália conseguiu explorar e conseguiu fazer suas jogadas levantando principalmente bola na área, que é um dos seus fortes, e conseguiu virar o jogo para 3-2. E se a gente for pensar, no próximo jogo vai ser bem difícil, porque a gente vai estar sem a Formiga, que ela levou o segundo cartão amarelo nessa partida, e também a gente precisava tentar... O Vadão precisava encontrar uma forma de alterar essas jogadoras, mas sem perder tanta qualidade, principalmente ali no meio-campo. Não sei se você concorda. Não, com certeza. O Vadão é uma pessoa muito contestada na seleção brasileira, né? Com certeza. Ele teve um primeiro ciclo em 2015, 2016 que ele não foi bem. Ele não foi técnico de outros times aí nesse intervalo e depois voltou pro Brasil, todo mundo falando, querendo entender por que ele voltou. Ele teve um bom resultado na Copa América no ano passado, teve 7 vitórias e ganhou invicto o campeonato, mas logo depois da Copa América, que é uma Copa muito fraca, já que a maioria dos times fortes são europeus, depois teve 9 derrotas consecutivas. A gente perdeu 2 vezes para a Inglaterra, para a França, para Estados Unidos. Então acaba que as alterações dele a gente sempre olha com um certo receio, né? A saída da Formiga com certeza criou um buraco no meio-campo brasileiro. A gente não tinha saída de bola. E começou a acontecer no final do jogo contra a Jamaica, que o Brasil poderia ter feito 6-7-0 na Jamaica, mas não conseguia criar, era chutão pra frente e acabou marcando os gols porque a bola sobrava na frente. Então acho que falta um pouco de criação. A Luana, que entrou no lugar da Formiga, ela é uma jogadora muito mais ofensiva do que a Formiga. A Formiga é a base da defesa, ela que faz aquela ligação entre a defesa e o meio-campo. E eu acho que quando ela saiu, a gente perdeu não só defensivamente. Ficou bem claro que a Austrália, quando chegava no ataque, tinha um buraco ali na frente da defesa brasileira. Então ela chegava muito fácil, muito livre, o passe lateral, abria para as laterais, cruzava e sempre com perigo. Que é o forte da Austrália. A Austrália sempre é muito forte, como você falou, muito forte no jogo aéreo. Eles aproveitaram também que a nossa zaga não é alta, então era uma boa opção também para eles. Teve um lance que eu acho um tanto quanto contestável, o gol da Austrália, que o VAR revisou e depois considerou o gol contra.
Eu acho que é uma situação muito complicada de você analisar a participação do atacante naquele lance. É lógico que isso foi revisto, isso não está sendo discutido aqui. Mas é um ponto que pode fazer falta para o Brasil para frente, né? Eu acho que foram falhas muito bobas, assim, da defesa brasileira, né? Principalmente esse gol contra, porque a Mônica escorou de cabeça e matou a goleira que estava esperando ali alguma ação da Sanker, que é a principal atacante da Austrália. E eu acho que faltou também o Brasil tentar explorar um pouco mais ali a Andressa Alves, que no primeiro jogo ela foi muito bem. Eu acho que esse jogo exigiu mais da Debinha, por ela estar jogando ali pela esquerda, que é onde estava mais próximo da Marta, principalmente ali no primeiro tempo. Mas também eu acho que é o que você falou. A gente tem outras opções no banco que podiam criar jogadas e talvez fosse não menos ofensiva que a Luana, mas que cadenciasse um pouco mais o jogo e conseguisse soltar mais a bola para as atacantes, que era a Andressinha, por exemplo, que é uma boa meia-campista que poderia ter ajudado nessa partida. Mas é como a gente fala, é difícil a gente entender, se você for olhar o porquê a Emily foi mandada embora da seleção, o porquê o Vadão voltou para a seleção. E fica esse contestamento, né, de tipo, será que ele fez a melhor opção? Vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, eu nunca vou discutir aqui a qualidade da Marta é indiscutível. Eu queria saber assim, se você acha que o Brasil, com a Marta em campo, às vezes se prende muito às jogadas dela. Então pesa muito o jogo pela lateral esquerda, quando pode abrir pelo outro lado. Em vez de usar a Marta como uma isca para a defesa, eles acabam jogando todo o peso do jogo e das armações de jogo para as costas dela, né? No primeiro tempo, deu para perceber que a maioria das jogadas, como eu falei, vieram ali pela Debinha, exploraram bastante esse lado da Marta, mas também a Andressa apareceu com bastante ofensividade. Mas eu acho importante, assim, destacar também o papel da Cristiane, porque eu acho que elas duas ali na frente, a Marta e a Cristiane, acabam se tornando uma referência. E com a saída delas duas, faltava uma referência ali na frente. Talvez a Ludmilla, uma jogadora muito jovem, a Debinha tá indo aí para sua primeira Copa do Mundo, também é muito jovem, então talvez falta aquela referência, aquela coisa de falar, pô, a Marta tá ali, vou soltar a bola para ela porque ela vai resolver. Isso por um lado é bom, mas por outro cria uma coisa que precisa que o Vadão precisa prestar atenção, não só ele, mas como toda a comissão técnica e a CBF, de que a Marta, a Cristiane, a Formiga já estão mais próximos do fim da carreira. E precisa ter outras referências, precisa ter outros nomes ali dentro que vão cumprir esse papel. Não ficar só dependente da Marta, por exemplo, como você falou. Eu não acho que a Beatriz entrou mal no jogo no lugar da Cristiane, mas a gente sempre quer aquele jogador que resolve. Você acha que a Cristiane cansou, por isso que ela saiu, ou você acha que foi uma opção técnica do... Na entrevista o Vadão falou que foi por conta do condicionamento físico, essas opções das alterações. A gente entende que são jogadoras que já têm mais idade, mas é diferente quando elas pegam na bola. Quando a Cristiane faz o movimento da cabeçada, ela faz um movimento perfeito, ela vai de olho aberto, ela vai consciente, olhando aonde ela quer mandar a bola. E falta isso em outras jogadoras. Falta isso nessas meninas que estão chegando agora. E elas jogam muito pouco juntas, né? Então isso também pesa, porque Marta, Cristiane e Formiga já se conhecem há muitos anos. E tem toda essa galera nova que tá chegando, mas também não dá para se acomodar com isso, de tipo, é uma galera nova que tá aprendendo. Você também tem que incentivar, você tem que armar um jeito de fazer essas substituições de um modo que o time não perca tanta qualidade como perdeu hoje, de cair tanto de rendimento de um tempo para o outro por conta de alterações. Vou fazer uma pergunta, te deixar na Berlim. Quando você acha que vai ser o jogo Brasil e Itália? Vai ser um jogo muito difícil. A Bárbara, que é a atacante deles, que também joga como meia, é muito boa. E vale lembrar que no primeiro jogo... Ela decidiu, né? Ela decidiu e elas venceram da Austrália, né? Venceram de virada da Austrália por 2-1. Então eu acho que tem tudo para ser um jogo muito difícil pro Brasil. Vai ter que estar muito concentrado. Eu vou ser otimista. Eu acho que eu vou apostar numa vitória brasileira, assim, por uns 1-0. Não, vai, 2-1. Acho que 2-1. Bom palpite. Também tô torcendo por isso. Vale lembrar também que essa é a segunda participação da Itália na Copa do Mundo. Elas só participaram de 2 Copas, de 99... 99? 99, porque faz 20 anos, 10 anos. 20 anos que... Tá certo, 1999, que faz 20 anos que o Brasil teve o primeiro confronto com a Itália na Copa do Mundo.
Eu achei que eles tivessem mais tradição na Copa do Mundo. Não. Agora vamos falar um pouco mais do pessoal mais jovem do Brasil, as mulheres que estão chegando aí. Você vê alguma revelação, alguma assim, uma nova Marta, uma nova Cristiane nesse time? No banco de reserva a gente vê a Debinha, a gente vê a própria Andressa, que já não é tão nova, a Beatriz, a Ludmilla. São nomes que vêm muito forte. A gente não tem referência ainda o quão boas elas podem se tornar. A gente tem muito mais mídia em cima do futebol masculino, então a gente não vê elas jogando nos times de base, a gente não fica sabendo as histórias delas. Então, quem que você acha que pode ser assim, uma grande revelação aí dessa seleção que está jogando pra gente? Olha, eu acho que a Debinha é muito rápida, muito habilidosa. Falta, eu acho que caprichar ainda naquele toque final e também na finalização. Apesar dela finalizar muito bem, ela tem perdido muitos gols, né, nesses 2 jogos aí da Copa do Mundo. Principalmente contra a Jamaica, que ela mandou acho que umas 2 bolas na trave e perdeu cara a cara, só tava ali a goleira, ela deu um toquinho a mais e não conseguiu fazer o gol. Mas eu acho que ela tem tudo para ser um dos nomes aí das próximas Copas do Mundo. A Ludmilla também vem muito bem, ela é muito rápida, mas eu acho que ela tem o mesmo problema, assim, que é na hora da finalização do passe final. Eu acho que precisa dar aquela caprichada ali a mais. Mas é o que você falou, a gente não consegue ver elas nos times, infelizmente, né? A maioria tá lá na Europa, é difícil da gente acompanhar. Não tem tanta transmissão, mas também tem a Andressa Alves, assim, ela não é das mais novinhas, ela já tá com acho que 26 anos, a segunda Copa do Mundo dela, mas quando ela aparece é muito... Ela dá um ritmo pro jogo, né? Ela sabe cadenciar a bola, ela sabe quando ela tem que soltar, ela sabe quando ela tem que segurar e o passe dela é perfeito, assim, né? Muito bom mesmo. Claro, falta aprimorar algumas coisas, não à toa é a camisa 10 do Barcelona, mas eu acho que principalmente para as próximas Copas do Mundo, ela vai ser um nome de referência. Ela deve ocupar o lugar que hoje é da Marta, da Cristiane, ser a referência do Brasil. Né? Como você bem colocou aqui, falta um pouco de fundamento para essas jogadoras mais novas. Eu queria saber se você acha que isso é um problema na formação de base brasileira. Como é que você acha que a gente poderia fazer para isso melhorar no Brasil? Eu acho que tudo começa com o investimento lá embaixo, porque a gente não vê meninas jogando com meninas da mesma idade, assim, e principalmente as meninas mais novas. Você não vê um time de meninas de 4, 5 anos, que é uma coisa comum você ver do futebol masculino. Desde pequenininho, o menino tá lá jogando no seu time ou na sua escolinha e já aprendendo esses fundamentos básicos assim do futebol. E a menina, ela já leva mais tempo, demora até ela conseguir entrar num clube. Você vê, a Ludmilla, por exemplo, ela era do atletismo, ela entrou no futebol, ela tinha mais de 16 anos. Então, se você for pensar hoje, é uma idade muito tardia. Com 16 anos, o moleque já tá no time principal. Já tá migrando da base para um time principal. Então, eu acho que tudo gira em torno de aprimorar a categoria de base, de ensinar as meninas desde pequenininha, como acontece nos Estados Unidos, nas escolas. Dar essa oportunidade, porque tem muita menina que quer jogar futebol, que é boa, mas não tem essa oportunidade. Na Federação Paulista, por exemplo, agora fizeram a primeira peneira para meninas de 14 a 17 anos. Isso é um passo gigantesco, assim, de pensar que a partir dos 14 a menina já vai conseguir entrar. E é legal, que é um passo a mais para cada vez melhorarem e diminuírem essa idade de que as meninas começam a jogar futebol, para elas conseguirem chegar em grande nível lá na frente, porque isso acaba interferindo, né, lá na frente. Eu acho uma coisa que é muito discutida, é que o pessoal fala que não tem procura pelas meninas de jogar futebol. Mas eu acho que o maior culpado disso é a própria mídia, né? Não tem jogos transmitidos, você nunca vê uma menina assistindo e falando, nossa, eu quero ser que nem a Marta, eu quero ser igual a Cristiane. Agora, depois de muito tempo, desde 91 o Brasil participa de Copa do Mundo e é a primeira vez que é transmitida em TV aberta. Então eu acho que isso é uma coisa que deve fortalecer muito o futebol feminino. A mídia realmente dá atenção para o futebol feminino, é uma coisa que faz falta, não só para a seleção, mas o futebol feminino de base, os times aqui na Europa, trazer isso para o público, trazer isso para as crianças, para despertar também interesse. Tem muita menina que desperta o interesse com 14, 15 anos porque não assistiu futebol feminino quando criança. E eu acho que isso de transmitir em TV aberta é um passo também muito importante, porque você estimula já, sei lá, toda essa geração nova que está vindo das crianças
de assistirem ao jogo de futebol feminino e acharem legal e verem a Marta e terem a Cristiane, Formiga, a Andressa, todas como uma referência, e elas vão crescer entendendo que mulher pode jogar futebol, porque hoje a gente vai ver os comentários, muita gente ainda fala que, nossa, mulher não sabe jogar futebol, ou também fica comparando, tipo, uma jogadora a Marta é o Pelé de saia. Não, a Marta é a Marta, o Pelé é o Pelé. Eu acho que é uma coisa que está começando essas futuras gerações a entenderem, que eu acho que lá na frente isso vai mudar muito esse preconceito que a gente ainda tem, de tipo, não querer assistir um jogo de futebol feminino por falar que é chato. Por que é chato? Eu acho que um exemplo muito bom é assim, teve São Paulo e Avaí, há pouco tempo atrás no Brasileirão, foi um dos piores jogos que eu já vi na minha vida. Quem assistiu França e Noruega, foi um jogo que valia a pena assistir no cinema. Foi um jogo muito bem jogado, os dois times muito equilibrados. Então eu acho que, do mesmo jeito que o futebol masculino, o futebol feminino, lógico, vai ter jogos mais fracos e jogos melhores. Mas eu acho que é muito preconceito você considerar simplesmente por ser um jogo feminino que o jogo vai ser ruim. O jogo hoje do Brasil e Austrália foi um jogo muito bom, teve muitos problemas, infelizmente o Brasil perdeu, mas o jogo foi bom, é um bom jogo de futebol, é um jogo emocionante, é um jogo disputado, os dois times atacando bastante, se esforçando. Eu vejo a seleção brasileira feminina tem uma seleção com muita garra, impressionante, dá orgulho de assistir. Assim, o que falta um pouquinho de técnica em qualquer jogador ali, ela compensa com vontade. É uma coisa que falta às vezes no futebol masculino. Você vê que elas lutam até o fim e não é uma coisa só da seleção feminina, eu acho que isso é uma característica do futebol feminino. Porque eu acompanho bastante o Campeonato Paulista. Nesse final de semana teve Palmeiras e Ferroviária. Você via que as meninas estavam cansadas, mas os dois times não desistiam, marcação alta, correndo até o fim, indo atrás do resultado, últimos minutos de jogo, as meninas correndo. E é uma coisa que às vezes a gente não vê no masculino. E outra coisa que eu também gosto muito de dizer é que às vezes eu acho que o futebol feminino ele acaba sendo mais leal. Porque você não vê o juiz marcou uma falta. Ninguém tá pra cima do juiz ou juíza pra reclamar. Marcou a falta, é falta. Marcou o pênalti, pênalti. Pra que toda essa contestação, né, que acontece no masculino, os caras vão pra cima e perde mó tempão de jogo, ou os caras, dão muito chutão, ou ficam enrolando pra cobrar. No futebol feminino você não vê isso. E eu acho que isso é um ponto muito interessante da gente pensar, sabe? De coisas que comparam tanto o futebol feminino com o masculino, mas tem coisas boas no feminino que a gente pode levar pro masculino também. Mas o futebol masculino tem muito a aprender aí com o futebol feminino também, né? E a sociedade tem a aprender com o futebol feminino. Com certeza. E obrigado por assistir mais um vídeo aqui no Futebol Brasil. Muito obrigado, Mariana. Eu que agradeço. E você pode falar aí do seu canal, como é que vocês fazem? Bom, Paixão por Chuteiras, como o nome já diz, a gente fala sobre chuteiras, os lançamentos e tudo mais que envolve esse material que é tão importante, né, pro futebol. Se você quiser se inscrever lá no nosso canal, procura lá no YouTube Paixão por Chuteiras. A gente também tá no Instagram, @Paixão por Chuteiras. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço. E se você não se inscreveu aqui no Futebol Brasil, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aí do futebol mundial e também baixa o aplicativo OneFootball para ter tudo na palma de sua mão. Muito obrigado e até a próxima.